Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula é de História e nesse primeiro vídeo nós vamos fazer a correção da atividade que ficou da semana passada, do dia 29 de abril, né? Então, vocês teriam que responder páginas 50, 51 e 55. Vamos lá? Pegar o livro, né? Vamos começar a nossa correção. Na página 50, estava pedindo que vocês desenhassem o encontro entre os portugueses e os indígenas, certo? Vocês teriam que observar a paisagem, as vestimentas, né? E essa ilustração aqui já dá um bom exemplo, né? De como foi esse encontro entre os povos que aqui já existiam quando os portugueses chegaram, né? Então, é uma resposta pessoal, né? Aí fica a critério de cada um, mas eu tenho certeza que vocês capricharam, que vocês são ótimos. Vocês fazem desenhos belíssimos. Isso aí eu já comprovei. Tenho certeza que as atividades devem estar maravilhosas. Então, vamos lá para a página 51, né? Que fala sobre as mudanças e os conflitos. Né, falou sobre a escravidão e a resistência, né, dos índios. Vamos lá. De acordo com o primeiro texto, quanto tempo durou aproximadamente a escravidão dos indígenas no território que hoje é o Brasil? Então, entre o período que eles chegaram aqui, em 1500, né, então tem aproximadamente 250 anos, né? Então, vocês deveriam ter respondido que durou aproximadamente 250 anos, certo? Essa é a resposta da primeira questão da página 51. Na segunda questão, e teria que responder no caderno. Lembrem, né? Sempre olhar o símbolozinho, né? Que tem aqui ao lado da questão. Tem lá uma paginazinha, responde no caderno, né? Coloca lá a página, a data da atividade, copia a questão e responde para ficar tudo organizadinho, né? Segunda questão. O segundo texto está ou não de acordo com o primeiro? Vocês fizeram a leitura aqui, né? Novamente, né? Vocês revisaram, fizeram nova leitura. E o que vocês perceberam? Vocês acham ou não que está de acordo com o primeiro texto? O segundo está de acordo com o primeiro? Está falando a mesma coisa? Ou está dando continuidade, complementando? Sim, o segundo texto, ele confirma o que o primeiro diz a respeito da resistência à escravidão. Está confirmando o que fala o primeiro. Sim, então ele está de acordo. Ele confirma o que diz o primeiro texto sobre a escravidão e a resistência. Certo? A próxima página é a 55. As outras nós já respondemos, né? E aqui fala, nós também já lemos na aula passada, né? Eu li para vocês, expliquei sobre a questão do índio hoje, né? Como eu disse na aula passada, hoje os índios, alguns sim vivem ainda em suas tribos, né? Mas muitos já vivem na cidade, né? Já fazem parte do contexto dos não índios, né? Dos não indígenas. Eles trabalham, né? Eles atuam em empresas, né? Na política, na educação. Então, eles já desenvolvem papéis na sociedade, na nossa sociedade, né, dos não indígenas, né, e nós já adquirimos muitas coisas da cultura indígena, né, e eles também provavelmente já devem ter alguns hábitos, né, alguns costumes da nossa cultura, que é também herança dos portugueses. Então, até culturalmente, nós somos bem miscigenados, bem misturados, né? Então, veja, aqui diz assim: em sua opinião, o que é ser indígena?
que vocês responderam? Curiosa para saber. Como foi que vocês responderam? O que é ser indígena? Será que indígena é só usar cocar, caçar com arco e flecha, viver no meio do mato? Será que ser indígena é só isso? Né? E hoje em dia é isso? Né? O que será que vocês responderam, né? No nosso retorno, a gente vai olhar as respostas, tá bom? Que vocês deram, né? E nós vamos revisar isso aqui novamente e eu vou poder ouvir vocês, tá bom? Então, o questionamento é esse, né? O que é ser indígena? Tá bom? Na segunda questão, vejam. Qual deve ser a atitude da sociedade brasileira em relação ao indígena? Como é que nós, os não indígenas, a nossa sociedade, como deve ser a nossa atitude, o nosso comportamento em relação aos índios, né? Vocês acham que a gente deve respeitá-los, reconhecer o seu papel e o seu valor, né? A gente deve valorizar a cultura indígena, respeitar e nos relacionarmos bem com essa cultura, com esse povo. O que vocês acham? Qual que deve ser a nossa atitude, né, em relação ao indígena? Como deve ser essa conduta, né? As atitudes da sociedade. Será que vocês responderam também? Tenho certeza que vocês devem ter arrasado, respondido, ó, maravilhosamente, que vocês são nota 10, certo? Então, vocês vejam, a maioria das questões, né, da atividade da semana passada foram mais de cunho pessoal, certo? Então, né, página 55 nós encerramos. Agora, nós vamos para um novo vídeo com um novo conteúdo. E lembrando que para o novo conteúdo tem um campinho lá, tira dúvidas, certo? Então, toda vez que vocês forem responder a atividade ou que não entenderam muito bem o que eu falei no vídeo, vocês vão escrever lá qual a dúvida de vocês em relação ao conteúdo estudado daquela aula, tá bom? Se for possível, eu respondo ali mesmo. Se eu perceber que vocês vão entender, vão conseguir esclarecer a dúvida só com o que eu vou escrever ali. Ou se eu perceber que ali não é o suficiente, aí na próxima correção eu já vou iniciar a correção, né? Trazendo essa questão que vocês ficaram em dúvida, tiveram dúvidas, certo? E aí eu vou explicar novamente para que vocês possam entender, tá bom? Vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso, tá bom? E eu sempre vou trazer também sugestões de atividades que vocês possam fazer. Um desenho, uma pesquisa, né? Assistir a um vídeo, vou deixar o link para que vocês assistam o vídeo, tá bom? Então essa foi a correção de hoje com algumas dicas, né? Para as nossas correções, para o Tira Dúvidas. E agora nós vamos para o próximo vídeo com um novo conteúdo, tá bom? Não guardem o material, porque a gente vai continuar, tá legal? Até o próximo vídeo.